Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santiago e hoje é o segundo episódio sobre a presença holandesa em Pernambuco e nele veremos que, após serem derrotados em sua tentativa de controlar o comércio de açúcar no Brasil colônia, através da invasão de Salvador, a então capital do Brasil, os holandeses não desistiram e tentaram de novo, mas agora era Pernambuco o alvo. Vamos lá? Em 1630, os holandeses voltaram com uma força armada de mais de 7.000 homens, mas dessa vez para atacar Pernambuco. Essa região possuía mais de 100 engenhos e era um dos grandes produtores de açúcar do Brasil. Os holandeses conquistaram facilmente Olinda e Recife e, ao longo dos anos, expandiram sua colônia para outras regiões do Nordeste. Essa expansão aconteceu entre 1630 e 1637, do Ceará até as margens do Rio São Francisco, chegando a regiões como Paraíba e Sergipe. A partir de 1637, a administração colonial holandesa foi entregue a João Maurício Nassau, como já falei no primeiro episódio, um militar alemão que realizou uma série de reformas em Pernambuco e priorizou consideravelmente os principais núcleos urbanos, Recife e Olinda, mas falaremos mais dele no terceiro episódio da série. Os problemas financeiros da Companhia das Índias Ocidentais, que dominavam o chamado Brasil holandês, colocaram em xeque a existência do projeto colonial dos holandeses no Brasil. A intenção de desenvolver uma colônia baseada no comércio fracassou. E o momento que deixou isso perceptível foi justamente a demissão, o retorno de Maurício Nassau para os Países Baixos. Com a decadência da Companhia das Índias Ocidentais, a defesa da colônia holandesa enfraqueceu-se. Os portugueses, por sua vez, passavam por um momento inverso, porque desde 1640 o país tinha voltado a ter um governo independente. A União Ibérica, como falei no primeiro episódio, havia desaparecido. Essa foi a restauração de Portugal, com a família Bragança no poder. Com a restauração, os portugueses começaram a organizar-se para recuperar o controle sobre o Nordeste. Assim, a partir de 1645, foi iniciado o que conhecemos como Guerras Brasílicas, o conflito travado entre portugueses e holandeses pelo controle do Nordeste, com apoio, claro, dos colonos, alguns já se consideravam pernambucanos, brasileiros, de índios e negros. À medida que a situação dos holandeses no Nordeste se agravava, mais força tinha Portugal para apoiar os colonos nesta luta pela expulsão holandesa. Vários motivos fizeram com que a derrota deles, dos holandeses, fosse um fato. A Companhia das Índias Ocidentais, como já falei, passava por problemas econômicos e a administração holandesa aqui também estava em xeque desde a demissão de Maurício Nassau. Em 1652, os Países Baixos entraram em guerra contra a Inglaterra, deslocando recursos e homens para o conflito e desestruturando o serviço militar que existia aqui na colônia. Além disso, havia setores da burguesia holandesa que preferiam um acordo de paz com Portugal para garantir as trocas comerciais do que insistir no confronto. Os brasileiros, aspas, vamos dizer assim, porque ainda era dominado por Portugal, também se mobilizaram e as revoltas tiveram foco em Pernambuco, mais especificamente Recife e Olinda. O interior da capitania já era dominado pelos brasileiros a favor da saída dos invasores, enquanto Recife ainda era dominada pela Holanda. As guerras brasílicas duraram até 1654 e nela os holandeses foram pouco a pouco derrotados. Houve uma grande mobilização, como falei, de negros e indígenas que lutaram do lado português. Tradicionalmente, dois momentos importantes do ponto de vista português da luta pela expulsão foram as duas batalhas de Guararapes, onde hoje é a cidade de Jaboatão, que aconteceram em 1648 e 1649, e foram derrotas significativas dos holandeses.
Em 1654, como já disse, os holandeses estavam reclusos na cidade do Recife, pois todo o interior do que um dia tinha sido a colônia holandesa já havia sido recuperado. Nesse ano, a cidade do Recife foi cercada, invadida e conquistada pelos portugueses, colocando fim à experiência colonial dos holandeses aqui. Nesse processo, os portugueses também reconquistaram feitorias na África que tinham sido tomadas pelos holandeses. Gostaram do episódio? Não esqueçam, o terceiro episódio é sobre o personagem Maurício de Nassau, aqui em